São Repórter de hoje, uma viagem à mente de um dos homens mais influentes do mundo, o Bispo Edir Macedo. De Rio das Flores, no interior do estado do Rio, onde nasceu, até os quase 5.000 templos de sua igreja espalhados pelo mundo. Sua trajetória, seus pensamentos, suas realizações, suas lutas e as polêmicas que o cercam. O homem e o líder diante das mais variadas questões. Aqui Roberto Cabrini. Este é o Conexão Repórter de hoje. Minha fé me deu uma família magnífica. Pode-se, é claro, discordar de Edir Macedo, mas é impossível ignorar sua obra e sua influência na vida de seres humanos espalhados por todo o mundo. O bispo e sua mais importante joia, uma obra grandiosa, o maior templo do país e um dos maiores do mundo, que impressionou até mesmo o jornal The New York Times, uma réplica de um dos maiores templos da antiguidade. Estamos no bairro do Brás, zona leste de São Paulo. Esse é o Templo de Salomão, inaugurado no dia 31 de julho de 2014. Levou 4 anos para ser construído e hoje funciona como sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Daqui o Bispo Edir Macedo comanda 6.000 templos no Brasil, 7.000 em 180 países e mais de 20.000 pastores em todo o mundo. E foi aqui em seu quartel-general, o 7º andar de sua sede principal, que encontrei Edir Macedo. O sonho de uma vida. Exatamente dessa posição, o Bispo Edir Macedo prega para os fiéis. No interior, as dimensões e os detalhes impressionam. São 100.000 metros quadrados de área construída, com capacidade para 10.000 pessoas. Tudo inspirado no Templo de Salomão original, erguido na antiga Jerusalém e destruído por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, em 586 a.C. 126 metros de comprimento, 104 de largura, 55 metros de altura, com 2 subsolos, equivalente a um prédio de 18 andares. São 36 salas de escola bíblica infantil para 1.300 crianças, estúdios de televisão e rádio, auditório para 500 pessoas e estacionamento para 2.000 carros. A estrutura toda comporta 59 apartamentos do tipo kitnets, 12 apartamentos com uma suíte, e 13 de 2 suítes para hospedar pastores e bispos. Uma obra de 680 milhões de reais. O requinte da construção inclui 40.000 metros quadrados de pedras trazidas especialmente de Hebrom, em Israel, origem da matéria-prima dos antigos templos. As pedras cruzaram os oceanos numa viagem de 30 dias até São Paulo. Na esplanada do templo, 4 tamareiras de 15 metros de altura, que servem de sentinela aos visitantes. O Jardim das Oliveiras, com árvores de mais de 300 anos, que leva ao memorial, o cenáculo, com seu espelho d'água. Estamos entrando no memorial, uma representação da trajetória dos 12 povos de Israel. Aqui dentro estão réplicas das peças do templo original de Salomão, a começar pelo tabernáculo, onde Deus restabeleceu sua aliança com o povo hebreu. 12 colunas. De um lado estão elementos do tabernáculo e do próprio templo. Do outro, 12 brasões representando as 12 tribos de Israel, obra de um artista israelense. No terreno anexo, uma réplica do tabernáculo, com as medidas escritas na Bíblia.
exatamente como o senhor queria? Ficou melhor do que eu esperava. 11 dias que mudaram a vida de um homem. Acompanhe agora os detalhes da prisão do bispo Edir Macedo. 1992. Eram tempos de crise no governo Fernando Collor, com as denúncias de seu irmão Pedro, que culminaram em breve com o afastamento da presidência, o impeachment. Eram também os dias mais difíceis do bispo. Maio de 1992. Como foi o dia da sua prisão, bispo? Foi uma covardia sem palavras, ilimitada. Eu diria que foi uma patifaria da nossa justiça. Sua prisão, à 1h30 de uma tarde de maio daquele ano. Edir tinha então 47 anos. E exatamente 37 dias antes, tinha lotado o estádio do Maracanã, com fiéis fervorosos, em um culto histórico. O senhor sentia que algo assim podia acontecer? Não, eu nunca senti isso aí. Eu sabia que tinha problemas, que tinha... O senhor não imaginava que seria preso? Não, eu nunca pensei que pudesse ser preso, porque na minha cabeça não havia razão para ser preso. Não havia condenação. Não havia... Eu não tinha na minha cabeça alguma condenação. Edir Macedo, sua mulher Esther, a filha Viviane e uma amiga da família deixavam o culto da Universal em Santo Amaro. Sua BMW cortava a rua São Benedito quando foi interceptada por várias viaturas. Mais de uma dezena de policiais de armas em punho. Edir Macedo recebia a voz de prisão. Eu estava dirigindo o carro, eles pararam, me puxaram pelo paletó, me arrancaram do carro, estupidamente. Eu fiquei pasmo, eu fiquei patético, eu fiquei quase que imobilizado. Porque não apenas pela situação, mas o choque me colocou, parece que anestesiado, naquele momento, em dado momento. Até que eu fui jogado para dentro do camburão. Quando eles me colocaram no banco de trás do camburão, vieram 2 policiais, um do lado, outro do outro, a minha esquerda e a direita, e os 2 na frente, o motorista e mais. E eles saíram em disparada, não sei quantos quilômetros por hora. Esse é o local, Avenida Gastão Vidigal 307, bairro de Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. É a sede do 91DP. Aqui o bispo Edir Macedo ficou preso durante 11 dias, em uma cela de apenas 4 metros por 4. Ele dividia espaço na carceragem com outros 21 presos. O bispo foi acusado de charlatanismo, curandeirismo e estelionato. Como é que foram seus 11 dias de prisão, bispo? Olha, 11 dias tranquilos. O senhor se sentiu humilhado? Olha, eu senti humilhação. Eu senti humilhação, sim. Eu fiquei humilhado. Humilhado não pelas pessoas, humilhado por causa da minha fé, porque naquele momento eu não entendia por que Deus permitiu aquilo. Sabe, eu não diria humilhado, eu diria um tanto frustrado. Como é que eu ia explicar para as pessoas essa situação? Mas aí Deus nos deu uma palavra mostrando que Paulo, também o apóstolo Paulo, foi preso, o apóstolo Pedro foi preso, Jesus foi preso, e que tudo isso faz parte da nossa guerra. A quem o senhor atribui a sua prisão? A minha prisão é uma composição da Igreja Católica, cabeça, e a Rede Globo, que é o corpo. Como é que o senhor acha que foi planejada a sua prisão? Então, por conta do sucesso da igreja, do desenvolvimento da igreja, então ela tinha que fazer alguma coisa para barrar o nosso crescimento. Então, unida com a Rede Globo, que tinha comunicação maior, então eles fizeram um par perfeito para tentar nos destruir. Como é que foi para um homem como o senhor ser acusado de charlatanismo? É simples. Eu não pude me defender. Eu esperei que a verdade viesse à tona.
Então eu tenho respondido essa pergunta às pessoas com o trabalho que nós executamos em todo o mundo. Porque como, tudo bem, se eu sou um charlatão num país subdesenvolvido, tudo bem, a gente aceita. Se eu sou um charlatão num país miserável, injusto, todo mundo aceita. Mas eu não sou charlatão nos Estados Unidos. Eu não sou charlatão na Inglaterra. Eu não sou charlatão nos países de primeiro mundo. Por quê? Por que eu só sou charlatão num país subdesenvolvido? Na minha parte. Bispo Edir Macedo, como é que o senhor responde à crítica de que o senhor prioriza a arrecadação em detrimento da espiritualidade? Fazem essa crítica, o senhor sabe disso? Olha, eu dou graças a Deus porque fazem essa crítica, que nós pregamos a teologia da prosperidade. Por quê? Porque só os estúpidos pensam em teologia da miséria. Eu pergunto aos seus telespectadores: você gosta de miséria? Você queria viver na miséria? Você gosta de viver na miséria? Quem é que quer miséria? Você teria prazer em ver o seu filho com fome, sendo você uma pessoa de posse? Essa é a pergunta que eu faço aos pais. Então, como nós cremos num Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, vamos admitir que haja um consenso, uma combinação dessa grandeza, dessa magnitude com a miséria. O mundo voltado para a fé. Como é que o senhor acha que é visto pela Igreja Católica? Eu acredito que seja o número um, o inimigo número um da Igreja Católica. Eu acredito que eu seja o número um da Igreja Católica. Por quê? Justamente pelo sucesso. Onde a Igreja Universal do Reino de Deus vai, onde vai uma pessoa da Igreja Universal do Reino de Deus com esse espírito que nós temos, ali começa um trabalho de sucesso, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Qual é a sua convivência hoje com a Igreja Católica sob a liderança do Papa Francisco? Zero. Não tenho nenhum contato com eles, e eles não têm nenhum contato conosco. Não sentamos na mesma mesa. Isso é definitivo? É definitivo. Nós não comungamos a mesma fé. Como pessoas, como seres humanos, nós torcemos para que eles venham conhecer o Deus que nós conhecemos. Mas como religiosos, respeitamos, mas não aceitamos aquela filosofia.